Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Podcast é Livre com João Lobato. O primeiro podcast do Brasil que fala sobre energia com foco exclusivo no Pará Amazônia. Aqui você se liga em energia, soluções e histórias que movem o Pará, a Amazônia e o Brasil. Então, vem se ligar na nossa energia. O tema de hoje, ele é muito importante. Ele está sendo comentado por todo o Brasil em função de uma medida provisória que foi passada pelo Congresso Nacional recentemente e está para ser sancionado pelo presidente da República. Ele faz uma mudança significativa no setor elétrico do Brasil e, obviamente, a gente não deixaria de comentar e discutir esse assunto. Então, para conhecermos e sabermos o que vai mudar em termos dessa medida provisória, a 1304, eu convidei para dar as explicações necessárias para nós uma especialista do setor elétrico brasileiro. Ela conhece tudo de regulação, né? E é com um enorme prazer que eu recebo aqui a Ana Luísa. Ela é gerente de regulação da Econ e tem aqui um vasto conhecimento sobre regulação. Ana Luísa, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do Podcast é Livre e estou aqui para esclarecer todas as dúvidas que você me trouxer e as dúvidas dos nossos ouvintes também. Ah, legal. Na verdade, eu queria esclarecer que ela está, o nosso bate-papo aqui vai ser virtual, ela está em São Paulo, eu estou em Belém do Pará, em plena COP, né? Mas então, vocês vão ficar vendo ela na tela da televisão e eu vou conversando aqui com ela na tela do meu computador, até para evitar um torcicolo em função de ter que olhar para a tela da TV. Então, vocês não estranhem, a gente está eu olhando aqui para a tela do computador, porque eu estou conversando com ela. Mas, Ana, sempre antes do bate-papo, quando a gente entra no assunto, eu gosto de saber e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo a trajetória, no caso seu, brilhante, né, que mostra toda a sua atuação no setor elétrico, na parte de regulação. Então eu queria ver aqui a sua trajetória profissional. Eu queria que você falasse de uma forma simplificada a sua trajetória profissional antes de a gente realmente bater esse papo. Comecei minha trajetória profissional na regulação do setor elétrico no início dos anos 2000. Então eu peguei a primeira reforma do setor elétrico, que a gente chamava de RECEB, e agora vou passar junto com você na outra reforma que o setor está vivendo, que é uma reforma bastante ampla. Eu fui assessora jurídica da Arcesp, que é a agência reguladora de energia, gás e saneamento aqui do estado de São Paulo. Eu passei pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por associações do setor, por startups que também traziam soluções para o setor, e agora eu estou como gerente de regulação na Econ Energia. Então, são aí 23 anos de trajetória no setor elétrico em regulação. Nossa, é um conhecimento abrangente, grande, né? E a gente tem muito que aprender com você, com certeza. O tema de hoje, né, eu denominei como mercado livre de energia, decisão agora ou perda dos benefícios. Então a gente vai agora tratar exatamente sobre isso, né? Sobre essa medida 1304, que está aí para ser sancionada pelo presidente. E eu gostaria de saber o seguinte: obviamente, a gente está tratando mais para esses consumidores do grupo A, ou seja, aqueles que têm transformador de força e que podem ter a possibilidade de optar para a migração do mercado livre de energia. Eu pergunto, o que é que essa medida muda concretamente para esses consumidores, para essas empresas? Aquelas que não migraram, né? Aquelas que não migraram primeiro. Concretamente, nós temos duas visões. Uma para aquele cliente que está pensando em migrar para o Mercado Livre e aquele cliente que já migrou, né?
Para o cliente que está pensando em migrar para o Mercado Livre, tem uma alteração bastante substancial. Como você bem trouxe, o presidente vai sancionar essa medida provisória e ele tem o prazo de até o dia 24 de novembro para fazer isso. Então, tem um artigo específico dessa medida provisória que altera a possibilidade de quem está pensando migrar para o Mercado Livre mantenha o benefício de comprar uma energia com desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição com 50% de desconto. Então, para aqueles que não migraram, é importantíssimo correr e fazer o procedimento e se manifestar com a sua distribuidora que você quer migrar para o Mercado Livre. Para os clientes que já estão no Mercado Livre, mantém-se esse benefício de energia com desconto, porque não tem nenhuma alteração em relação aos clientes que já estão no Mercado Livre de energia. Esse é Entendi. o ideal em relação à fonte incentivada de energia com desconto para quem ainda não migrou. Ou seja, a gente pode chegar e dizer que as pessoas que estão querendo migrar ou que têm essa possibilidade, aqui no Pará, eu fiz um levantamento, cerca de 42% do universo de pessoas que podem ser migradas, elas ainda não migraram. Eu não sei por que o motivo, geralmente é por desconhecimento ou até por medo, mas eles não migraram. Então, é importante a gente dar essa. No dia 24 é isso, é dia 24 o prazo, mas o presidente ele pode sancionar a qualquer momento, não é verdade? É o prazo máximo, é o prazo final que ele tem para sancionar o texto ou vetá-lo, né? Mas até lá, este pessoal que você comentou aí, que não se sabe porque pode migrar, mas não migrou, deveria correr para demonstrar a sua intenção de querer comprar no Mercado Livre e sair da distribuidora local, para manter o Entendi. benefício do. Ou seja, para ele manter o benefício, ele tem que fazer o que a gente chama de denúncia, né? Ele tem que fazer a comunicação, no caso aqui, para a Equatorial Energia do Pará, através do e-mail, né? O e-mail delas é grandesclientes@equatorialenergia.com.br e mostrar que tem o interesse, não obrigatoriamente dizer, né, se quando vai acontecer isso, ou tem um prazo. Como é isso? Prazo. A denúncia pode ser feita a qualquer momento, porque o contrato de energia regulado ou o contrato de fornecimento com a distribuidora, hoje ele tem prazo indeterminado. Então, o cliente que quiser sair do fornecimento da sua distribuidora e migrar para o Mercado Livre escolhendo um novo fornecedor, ele tem que realmente fazer a denúncia deste contrato de fornecimento que ele tem hoje com a sua distribuidora local. E você bem colocou, o momento dele fazer a denúncia é qualquer momento. Só que entre a denúncia e a efetiva migração dele para o Mercado Livre, podem correr 180 dias. Então, ele tem que formalizar o pedido de De encerramento imediato. com a distribuidora, Certo. imediatamente, para que ele, em até 6 meses, migre para o Mercado Livre e possa comprar de qualquer fornecedor a um preço livremente negociado com esse fornecedor. É ótimo. Agora, Ana, eu lhe pergunto, eu passei o e-mail para a Equatorial. Obrigatoriamente eu tenho que esperar a resposta dela para servir como comprovante de que eu fiz a denúncia, ou seja, que eu mostrei a minha intenção de que eu vou migrar dentro do prazo de 6 meses? Da medida provisória não precisa, João. Qual é o texto? É o cliente exercer o seu direito de formalizar um pedido de que ele quer sair do mercado cativo e comprar energia no Mercado Livre. E isso é feito por meio da denúncia. Como você bem colocou, na Equatorial Goiás, o procedimento é via e-mail. Né? A gente tem que se atentar ao uso do procedimento correto com cada distribuidora, porque não é um processo padronizado. Então, tem que verificar se a distribuidora realmente recebe esse pedido de denúncia do contrato de fornecimento com ela via e-mail,
via portal do cliente ou via protocolo, tem que fazer o procedimento correto com a sua distribuidora. Feito este pedido, a distribuidora te responde se você tem condições técnicas e em quanto prazo, qual seria o prazo de migração, porque você vai pedir, olha, se ele entrar com pedido de denúncia do contrato dele hoje, ele fala assim, eu quero denunciar meu contrato hoje para migrar em abril de 26. Então, certo. ele tem para finalizar a migração, que é um processo que é feito aqui com os executivos da Econ. Então, o momento ideal de solicitar a denúncia é agora, por conta do texto da MP. Não significa que ele vai migrar para o Mercado Livre amanhã ou mês que vem. Né? Ele tem até 6 meses para migrar. Pode ser que seja antes deste prazo, no prazo. Mas a gente tem que esperar a resposta, porque se a concessionária não responder para a gente? Assim, o que vai garantir que a energia que você vai comprar no Mercado Livre é uma energia com desconto é o exercício do direito de optar por comprar no Mercado Livre. E isso se dá com a denúncia. A gente tem a comprovação de que o momento é esse, porque o mesmo texto que foi incluído nesta medida provisória 1304 foi usado também na lei da conta Covid. Então, também usava a expressão exercício do direito. E, naquele momento, entendeu-se, né, o mercado entendeu, as distribuidoras entenderam, a ANEEL entendeu que era o momento da denúncia. E também tem especificamente o artigo 196 da Resolução Normativa número 1000 da ANEEL, que determina que o momento de declaração para a distribuidora de que você não quer continuar com o contrato com ela e quer migrar para o Mercado Livre, se dá pela denúncia. Então, a gente tem esses dois fundamentos para entender que é a denúncia. Então é só ele guardar esse e-mail que ele mandou, mostrando, comprovando que ele mandou para lá, né? E que serve de comprovante de que ele fez a denúncia. Agora, eu pergunto o seguinte, Ana, e se e para aqueles clientes que já se manifestaram, né, mas estão ainda naquele prazo que ainda não migraram, eles têm algum risco, têm algum problema para eles, porque eles ficam preocupados. Olha, eu já fiz a denúncia, eu disse que em fevereiro eu vou migrar. Eu tenho que tomar mais algum cuidado? Porque de repente ele até não tomou cuidado de guardar os documentos de que ele encaminhou, alguma coisa desse tipo, né? Isso, ele tem que guardar o documento da solicitação que ele fez para a distribuidora, da resposta que a distribuidora eventualmente já tenha dado para ele, né? Porque essas datas, elas são informadas nos sistemas de migração lá da Câmara de Comercialização, que recebe os dados de cadastro do processo de migração desse cliente para o Mercado Livre de Energia. Então, essas informações são cruciais e elas têm que ser comprovadas por meio dessa documentação que você citou. Ou seja, se tiver com isso, ela não tem que se preocupar com nada, que ela já está, digamos assim, vai receber os benefícios que estão hoje valendo, e não o que está sendo modificado com a medida provisória 1304, certo? E aí eu pergunto, vamos supor o seguinte, são essas dúvidas que estão me surgindo agora no bate-papo, se esse cliente que já mostrou a denúncia, ele fez um contrato de 1 ano, quando ele for renovar o contrato, ele vai perder esse benefício, vai voltar a ser já com o benefício da 1304, ou ele vai manter isso até um outro contrato que ele venha a fornecer, a fazer, desculpa. Imagina, muito importante essa pergunta, porque isso está gerando bastante dúvida. Nós tivemos uma medida provisória anterior à 1304, que foi a medida provisória 1300, e nela tinha uma data limite, que era a data de 31 de dezembro de 2025, para que os clientes que já solicitaram a denúncia e já migraram para o Mercado Livre fizessem o registro do contrato de compra e venda de energia dele, que
era dessa fonte com desconto na CCE neste prazo para manter o benefício. E isso caiu, não passou na 1.300 e não veio para o texto da 1.304. O texto da 1.304 vincula a manutenção do desconto no contrato de energia à denúncia do contrato de fornecimento com a distribuidora e não ao registro do contrato de energia com o novo fornecedor. Então, para quem já tem um contrato vigente assinado, ele não vai perder esse desconto, mesmo que ele venha a aditivar esse contrato ou renovar esse contrato ou assinar um novo contrato depois da data de início da vigência da lei, quando o presidente sancionar a medida provisória. Então, para quem já está no Mercado Livre e já tem um contrato assinado, ele pode renovar esse contrato agora, ele pode renovar mais para frente, depende da condição de preço que ele conseguir negociar, mas o benefício ele não perde. Ah, que ótimo. E se ele quiser mudar de comercializadora? Comercializadora, também não existe esta previsão no texto da medida provisória de que ele perderá o desconto do contrato da energia incentivada dele se ele optar por trocar de fornecedor, de uma comercializadora para outra. Por quê? Porque o marco temporal para a perda do desconto é a denúncia do contrato de fornecimento com a distribuidora. Se ele já está migrado com uma distribuidora X, tem um contrato com essa distribuidora, comercializadora X, desculpa. Esse contrato acabou, ele quer rescindir esse contrato e mudar para uma terceira, ele vai poder negociar energia com desconto também com essa comercializadora terceira, porque ele já Nossa. migrou para o mercado. Ou seja, o benefício para essas pessoas que já migraram ou então que protocolaram, ela vai ficar se estendendo aí, né? Só vai ser para aquelas pessoas que não fizeram a denúncia ou que querem ou que vão ser ligadas agora no grupo A, né? Então, realmente fica um benefício muito grande se a pessoa fizer a migração agora, né? Olha, isso é muito importante. É fazer neste momento, né? Entre hoje e a data de publicação do texto sancionado pelo presidente. Porque É. quem já está no Mercado Livre tem o benefício, vai manter esse benefício até quando? Até quando os geradores que geram a energia que tem este benefício, que são as energias renováveis, a energia solar, energia eólica, energia de PCHs, que tem esse desconto na energia por lei, elas podem repassar isso para o consumidor. E aí elas têm esse desconto até o fim da outorga da usina dela. Então tem energia incentivada até 2050, entendeu? Porque as outorgas das usinas Nossa, entendi. têm outorgas vigentes com a possibilidade de repassar esse desconto que elas têm no fio da energia que ela produz para o consumidor que compra um contrato que é lastreado nessa energia limpa com desconto. Quando a gente fala com energia incentivada, pode até me corrigir se tiver alguma coisa que eu esqueça ou que eu me confunda, mas na verdade significa que aquele valor que você tem de desconto no horário de ponta, que a tarifa aqui no Pará é 12 vezes, cerca de 12 vezes maior do que a tarifa fora ponta. Tu sabes que o Pará é que tem a maior tarifa do Brasil, né? Ela não é cobrada, ela é cobrada como se fosse ponto. Então, você tem um ganho muito grande. E a demanda contratada, né, quando você tem aquela demanda que você paga, também você acaba sendo isento dessa demanda se for uma I1, não é isso? Ou se Incentivada, quando você fala, ela tem um incentivo de desconto. Quando você fala I1, ela tem 100% de incentivo no desconto do fio. Quando você fala I5, ela tem 50% de desconto no fio, que é a tarifa que remunera o transporte da energia. Então, você bem trouxe, o Pará tem uma tarifa altíssima. Se você conseguir mostrar para a distribuidora que você quer buscar um novo fornecedor e poder negociar o seu preço e não ficar preso à tarifa fixa da distribuidora da Equatorial Pará, você tem que usar esse momento
que você tem essa opção agora para comprar esse tipo de energia, com 50% ou com 100% de desconto na tarifa do fio. É isso mesmo. E olha, Ana, eu fiz um exercício aqui, peguei um valor, uma fatura de energia de um consumidor que gasta em torno de 60 mil por mês. Né? Só para a gente ter um baseamento e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo como é importante esse desconto. Se for no modelo que está atual, ele tem um desconto de até 18 mil reais. 18 mil reais. Quando entrar a medida provisória 1304, que você perde esse desconto, você vai ter um desconto de 8 mil reais, 9 mil reais. Então, é mais do que 50% que você vai perder do desconto que você tem hoje. Então, realmente, é um ganho muito importante para as empresas e para qualquer cliente do Grupo A, né, uma economia de quase 30%, você vai passar por uma economia de 12%, 10%. É ainda vantajoso, né? Realmente é preocupante quando a gente vê isso aí. 42% das pessoas ainda não atentaram para isso e agora o tempo realmente urge. Eu queria também. Eu. João, mais uma coisinha que você falou que foi importante quando você falou de demanda contratada. Para os consumidores do grupo A, eles têm que contratar a demanda. E também esses clientes que hoje já migraram para o Mercado Livre, ou aqueles clientes que estão pensando em migrar para o Mercado Livre, mas que também precisam aumentar este montante de demanda contratada, o momento de fazer é agora também, porque tem um outro inciso neste mesmo artigo que a medida provisória altera da Lei 9427, que é o artigo 26, que diz que quem solicitar aumento da demanda contratada, se fizer antes do dia da publicação do texto legal, mantém o desconto no montante total da demanda. Então, se você tinha 100 de demanda e você vai pedir para aumentar para 120, se você fizer dentro deste prazo, você vai ter o desconto em 120. Se você deixar para fazer depois, você só vai ter desconto nos 100 originais. Os 20 que você solicitou de aumento, você não vai ter o desconto. Então, essa expressãozinha que você usou aí, demanda contratada, também é muito importante para quem precisa aumentá-la. Ou seja para quem já está migrado, né? Que já prevê já prevê um aumento, digamos assim, há um ano. Daqui a um ano eu vou ter uma ampliação do meu negócio. Ele já deve fazer esse planejamento agora, sob pena de, como você falou, o que ultrapassar o que está contratado, ele não vai ter o desconto, ele vai pagar integralmente. E para aqueles que vão entrar, eles já tem que ter um planejamento daquilo que vai crescer para que ele possa realmente colocar essa demanda e ser beneficiado, né, com esse desconto. Muito bacana. Então, nós temos sim as pessoas que já estão migrado, que é em torno de 58%, elas têm que atentar para isso. Pessoal, por favor, isso é um assunto muito importante para o negócio de vocês, para a economia, para não mexer mais no bolso de vocês. É muito bacana essas tuas explicações, Ana. Eu li, Ana, ontem ou anteontem, não me falha a memória, que eu recebi, pela medida provisória 1.300, o Joaquim Passarinho, que é o deputado federal do Pará, que ele estava na Comissão das Minas e Energias para tratar o 1.300. Se eu não me engano, ele participava da comissão. E agora, no 1.300, e agora eu acho que na 1.304 ele também é o vice-presidente, se não me engano, ele também está envolvido nisso aí. Mas eu li, foi o relator, é o Eduardo Braga, não é isso? O Eduardo Braga. E ele falou assim, uma coisa que ficou assim: olha, o setor virou um puxadinho de 55 bilhões por causa de encargos. O que é que ele quis dizer com isso, hein, Ana? O senador Eduardo Braga, ele foi ministro de Minas e Energia, né?
Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. Um dos temas centrais dessa MP 1304 foi criar um limite para a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Econômico, que ela é uma conta que custeia todos os subsídios do setor elétrico brasileiro. Então, essa conta, quando ele fala que é um puxadinho de 55 bilhões, essa conta hoje, ela tem aí um orçamento para o ano de 2025 de 49 bilhões, mas até o fim do ano, talvez ela chegue nesses 55 bilhões. E o que propôs o texto da medida provisória 1304? Propôs um limite desta conta que subsidia o setor elétrico. Então, a partir de 2027, eles vão utilizar esse teto da CDE do ano de 2025, que vai chegar nos 55 bilhões que você citou, atualizados pelo IPCA, que é o que pode ser gasto como subsídio do setor. Então, lá dentro tem subsídio de geração distribuída, subsídio de geração de energia incentivada, subsídio de tarifa social. Se gastar acima deste teto, que vai ser o teto do fechamento do ano de 2025, vai ser cobrado um novo encargo, que é o encargo complementar de recursos, o ECR. E aí, assim, cada rubrica, cada uma dessas fontes de custeio da CDE, ela vai ter um teto específico, e se aqueles beneficiários daquele subsídio ultrapassarem o teto que for determinado, que vai ser o teto de 2025 mais o IPCA a partir de 2027, eles vão ter que pagar este encargo, que é o encargo complementar de recursos. Isso lá com previsão para 1º de janeiro de 27. Então, quando ele diz que é um puxadinho, é exatamente isso, cada rubrica da conta de desenvolvimento econômico, que a gente chama de CDE, vai ter um limite, vai ter um teto, e se esse teto for ultrapassado, vai ter a cobrança de um encargo novo. Então, esse encargo pode afetar aí todo mundo que migrar para o Mercado Livre também. Ou seja, SR encargo de Encargo complementar de recursos. de recursos. Então, veja se eu entendi. Esse encargo a partir de 2027, não 2026, 2027. Esse encargo ele vai ter teto para cada uma dessas energias que estão dentro da CDE, né? Que é a tarifa social de energia elétrica, que hoje quem tem a 80 quilowatts não paga energia, né? E hoje ela é capitalizada por todos os consumidores. Pelo menos essa tarifa social hoje já está embutido, não está? Na CDE. Foi o tema da medida Da provisória 1.300. 1.300, que virou a lei 15.235 e que determinou que aqueles consumidores de baixa renda que têm um consumo mensal de até 80 kWh, ele fica isento desse pagamento. E aí o que acontece? Isenta ele, que E cai os outros nesse pagos? critério, os demais pagam, né? E aí vai ter um limite, né, de isenção para esse público. Se passar desse limite, vai ter um encargo para todos os demais. Quem usa energia incentivada tem o subsídio dos 50% ou do 100% do fio que a gente comentou. Todo o mercado paga um pouquinho para a CDE para subsidiar esses que têm o desconto. Vai ter um teto também. Passou desse teto, quem compra energia incentivada vai pagar o encargo complementar de recursos. Isso lá em 2027. Em 2026, como é que vai ficar? Quem é consumidor do grupo A de alta tensão vai pagar 50% dos custos do consumidor de baixa tensão. E quem é grupo A média tensão vai pagar 80% dos custos do consumidor de baixa tensão. Então, vai ter ali uma escala, né, percentual, dependendo da tensão que você tem ali no seu Questão de negócio, fornecimento, né? tensão de Isso. fornecimento, e lá em 2027 vai ter Mas, este limite da conta e um encargo se ultrapassar o limite. só para entender, então hoje porque anteriormente o mercado, digamos assim, o Mercado Livre também pagaria esse encargo?
hoje ela está pagando. Mas nesse percentual de 50% para quem for do grupo A, atendido em média atenção, e 80% para quem for do grupo A de alta tensão. É isso, né? É o contrário, é 50% para alta tensão e 80% para média tensão. Ah, entendi, entendi. Então já começa. Agora, esse encargo, ele já está valendo, já digamos assim, a partir de 2026 já está todo. Anteriormente, a gente já pagava isso, o Mercado Livre pagava isso, era descontado disso também? É, né? Já tinha um encargo, só que este encargo ele tinha percentuais diferentes, né, de pagamento, e agora mudaram os percentuais para o ano de 2026 e criaram para a partir de 2027 esse encargo do Esse, encargo, né? Porque você vai complementar o encargo que você já pagava se o teto que for determinado for extrapolado. agora, quando você extrapolar esse teto, por exemplo, se for da tarifa social de energia, quem vai pagar é quem foi beneficiado, é isso? Não, a tarifa social é fora. A Mas tarifa quem social for, está fora. Mas, assim, por mas exemplo, energia energia incentivada. incentivada, é. Quem é Só beneficiário vai vai pagar. ratear este excedente do teto e vai pagar um encargozinho conforme o seu Por todo o Brasil, né? Por todo o Brasil. por todo o Todo o Brasil, Brasil. vale no país inteiro. É, ou seja, SMP 1304 está trazendo encargos, né? Tá trazendo. Quais são os outros? Quais são os outros? Meu Deus do céu. Além do encargo complementar de recursos, a gente também vai ter um encargo que vai ser pago para o custeio do supridor de última instância, que a gente chama de SUI. Quem é o supridor de última instância? Ele é uma entidade que vai ser criada para suprir a necessidade de energia de um cliente do Mercado Livre que perder o seu comercializador, fornecedor de energia para ele. Né? Esse comercializador ele pode fechar as portas, ele pode ter uma inadimplência e ele ficar suspenso, ele pode não querer mais o cliente, né? E aí o que acontece? Este cliente que é suprido pelo comercializador que ele escolheu quando ele migrou, ou que ele fez a portabilidade para um terceiro, como a gente comentou lá no início do nosso papo, ele não pode ficar desassistido, né? Então, se ele perder esse comercializador, e não conseguir um outro comercializador, ele pode ou voltar para a distribuidora, se a distribuidora aceitá-lo, que ela tem um prazo de 5 anos para aceitá-lo de volta para o mercado cativo, ou ele Sim. vai ser suprido por esse SUI, que é o supridor de última instância. Ele não achou ninguém para fornecer energia para ele. Ele não pode fechar as portas. Então, o supridor de última instância vai ser a entidade que vai socorrê-lo neste momento em que ele ficar sem um comercializador no mercado livre de energia. E aí, esses custos do supridor de última instância vai ser um encargo que vai ser rateado por todos os consumidores livres do mercado livre de energia. Então, esse é o segundo encargo. Aí teremos o terceiro encargo, que é o encargo de sobrecontratação involuntárias das distribuidoras. As distribuidoras do país inteiro, como é que elas adquirem energia para fornecer para a gente que está no cativo? Ela compra uma energia num leilão público que tem um preço determinado e que esse contrato ele tem 30 anos. E ela tem que declarar para o governo qual é a carga dela, né? Quanto de consumidores ela tem que atender e comprar essa energia no leilão. Com antecedência de 5 anos, de 3 anos, depende do leilão. E aí, quando o consumidor opta por sair da distribuidora que fornece para ele no mercado cativo e vai comprar energia no Mercado Livre, ela fica sobrecontratada, porque ela contratou para 5 anos, para uma previsão lá na frente. O cliente saiu debaixo dela e foi para um comercializador. Então, ela ficou com esse contrato com um preço alto por 30 anos sobrando na mão. O que aconteceu? As distribuidoras conseguiram, porque
elas começam a quebrar, né? Elas conseguiram que elas fossem ressarcidas, vamos dizer, entre aspas assim, por esse encargo, por todos os consumidores que saírem debaixo dela e migrarem para o Mercado Livre. Então, quem migrar para o Mercado Livre, além do encargo complementar, além do encargo do SUI, também vai ter o encargo de sobrecontratação involuntária da distribuidora para ressarcir essa distribuidora que ficou E sobrecontratada. todos os consumidores Todos os consumidores do Mercado Livre. do Mercado Livre? O primeiro encargo, que é o encargo da CDE, o mercado inteiro. Mercado regulado, Mercado Livre. SUI, só Mercado Livre. Sobrecontratação das distribuidoras, só Mercado Só Livre. Mercado Livre. Agora temos o quarto encargo. Nossa Senhora! Um complemento de um encargo que o consumidor livre já paga, que é o encargo de serviço de sistema. Mas esse não é só rateado pelo consumidor livre, é pelo consumidor livre e pelo consumidor do mercado regulado também, que é um complemento do encargo de serviço de sistema, que ele é usado a sigla ESS, em relação aos cortes de geração de renováveis. As eólicas e as solares, elas têm uma geração que foi injetada nos... ela gera conforme tem sol e conforme tem vento. Sim. Por restrição de linha, restrições elétricas, elas têm que parar de gerar ou parar de injetar a energia na rede. Só que a usina está lá funcionando, tendo custos e tudo mais. O que aconteceu? Eles também entraram na justiça para pedir esse ressarcimento da geração que eles não vão colocar na rede, não por culpa dele, mas por culpa do sistema. E aí a gente vai pagar também este ressarcimento para os geradores renováveis que tiveram restrições elétricas. E quem vai pagar? Consumidor que migrar para o Mercado Livre e consumidor que ficar embaixo da distribuidora também. Então, vai ter ali uma parte do ISS que vai ser referente ao curtailment, que é o corte de geração. Hoje, tem estudos que esse valor, que vai ser um valor retroativo ainda, João, lá de 1º de setembro de Meu Deus! 2023, de 7,7 bilhões. Então, a gente Quase vai 8 ter bi. aí também um aumento em relação ao encargo de serviço de sistemas em decorrência do ressarcimento dos geradores renováveis que tiveram o corte de geração. Mas é só digamos assim, é só o retroativo ou o que vier em diante também vai ter esse encargo? E isso vai começar agora ou somente em 2027? Quando é que começa? Assim, o ISS, ele já prevê cortes de geração. Só que esses geradores renováveis, eles não faziam parte deste encargo que já é cobrado hoje. E aí, o que veio na medida provisória é o ressarcimento deles do período de 1º de setembro de 23 até o início da vigência da lei. Tá. Mas entende-se no mercado que deu margem, abriu um precedente para solicitar cortes futuros também. Então, a gente vai ter que esperar a regulamentação infralegal, né? Que vai dizer como vai ser a operação, para ver se eles vão poder também ser ressarcidos futuramente com esse complemento do ISS. A gente Ou ainda não seja, tem essa certeza. 8 bi com certeza já vai começar a ser descontado agora. 8 bi já a partir de 1º de janeiro de 26. De 26. E Acabou ou aí ainda tem o tem quinto. mais? Esses 4, eles estão previstos na MP 1304. A gente não pode esquecer que já foi aprovado um novo encargo, que daí também vai ser rateado entre os clientes do Mercado Livre e do Mercado Cativo, que é o encargo de Angra 1 e 2, que hoje só o Mercado Cativo pagava, e agora o pessoal do Mercado Livre vai pagar também. Mas esse já está valendo, tá? Já é da MP anterior. Ou seja, vão ser 5 encargos
que ou agora, a partir de agora, ou a partir de 26, já vão começar a estar aumentando, já está aumentando o valor tanto do cativo, ou seja, do regulado, que está com a distribuidora, quanto do Mercado Livre. Então a tendência que eu tenho é que quando tiver um aumento, como esses encargos vão estar embutidos na tarifa, né? Obviamente, quando tiver a renovação da tarifa, vai ter um aumento maior em função desses encargos. Tu tens uma previsão de quanto isso vai impactar em cada um desses mercados? Assim, ainda nós não conseguimos prever isso ainda, porque a gente tem que, por exemplo, em relação ao encargo complementar de recurso, a gente tem que ter finalizado o ano de 2025 para saber qual vai ser o teto, né? E depois aplicar o IPCA para saber conseguir fazer este cálculo do excedente que pode virar encargo. Do SUI, a gente ainda não tem o SUI formalizado, então a gente não sabe os custos dele ainda. Sobre contratação involuntária, mesma coisa, tem que esperar fechar o ano para a distribuidora dizer quanto que ela perdeu de mercado, para daí conseguir calcular o valor do sobrecontratação. O ISS, a gente tem essa ideia aí de quase 8 bi, e o Angra 1 e 2, se eu não me engano, já são 15 bi. Meu Deus do céu. Realmente, para vocês verem, além da perda do incentivo, você vai ter esses encargos que vão onerar, obviamente, mais, tanto para o cativo quanto para o Mercado Livre. Né? Então, É importante, assim, correr para conseguir migrar antes do prazo da conversão em lei aqui do texto da medida provisória para garantir o desconto do fio, porque isso é bastante importante. Como você falou, a gente lógico. vai ter aí novos encargos, então quem conseguir denunciar o seu contrato com a distribuidora agora vai garantir um desconto bastante interessante. Você também trouxe o percentual de desconto hoje. Quem conseguir hoje aí no Pará tem até 30% de desconto em relação à fatura da distribuidora. Mais para É, frente, mais ou menos 10. Ainda é legal? é, Ainda é legal, mas cai. exatamente. Inclusive, conforme o perfil, aqui no Pará tem casos aí que foram mais de 40%, sabia? Então, realmente é muito vantajoso. Então, se você é, perder o time, você está arriscado a ter uma redução significativa. Sim, e também para quem já está migrado, só recapitulando, tem que reavaliar a sua expansão para ver a questão da demanda contratada. Então, esses dois pontos eles são importantíssimos para que a gente possa assegurar o direito que hoje existe, não é isso? É, Agora tu falaste uma coisa que realmente a gente ainda não tinha abordado. É o risco do veto presidencial, né? O presidente ele pode vetar alguns artigos, é isso, né? Ou vai vetar toda a MP. A gente acredita que não, até porque com o Congresso a medida a medida provisória passou no Congresso com uma rapidez muito grande, né? Eu acredito que já deve ter algum consenso em cima. Pode ser que tenha algum veto, mas qual é a tua percepção com relação a isso? Você tem total razão. Assim, como foi uma aprovação a jato no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente acredita que já teve ali um alinhamento político, né? Então, grande parte do texto a gente acredita que vai ser sancionado. Existem algumas associações que estão já ali se movimentando para solicitar vetos de alguns artigos, né? Que eles entenderam que prejudicaram o setor. Ou que pode dar margem a entendimentos dúbios, e aí eles vão pedir para vetar, porque o presidente ele não pode mudar uma parte do texto, ou ele pode aprovar uma parte do texto e a outra não. Assim, ou ele veta o dispositivo inteiro, o artigo inteiro, ou ele aprova inteiro. Né? Então, a gente acha que alguns itens podem ser sancionados, mas o corpo maior do texto, a gente acredita que vai ser aprovado do jeito que está. Olha, eu esperava, a minha expectativa, a minha humilde expectativa, era que, como foi no solar, fosse progressivo isso, sabe? Não fosse de uma forma assim
tão rápida, porque, obviamente, as pessoas precisam se planejar quando tem uma mudança tão grande. Então, eu era favorável de que as coisas acontecessem paulatinamente para que realmente os empresários, as pessoas que têm negócio, elas começassem a absorver essas mudanças de uma forma menos brusca. Então, realmente, eu gostaria muito que fosse repensado alguns itens para que exatamente não tenha esse prejuízo. Mas, além disso, tu falaste também outra coisa, a regulamentação. Vai ter a regulamentação pela ANEEL. Então, tem muitos itens que precisam regulamentar. Ela pode mudar alguma coisa, ela pode, por exemplo, fazer um escalonamento, eu acho que não, né? Mas o que é que ela pode fazer para alterar isso aí? O texto da medida provisória, ela traz o conceito, né? Então, ela traz a criação dos encargos, vai existir a previsão legal dos encargos. Como ele vai ser cobrado, assim, se vai poder dividir, se vai ser feito no começo do mês ou no final do mês. A regulamentação infralegal vem pela ANEEL. Né? Então, tem muito assunto para ser regulamentado. E como que é o processo de regulamentação pela ANEEL? Ela abre consultas e audiências públicas para ouvir a população e o setor impactado. Então, pode ser que a gente consiga, eventualmente, algum tipo de escalonamento que beneficie, né, o cliente não tenha que pagar tudo de uma vez. Por exemplo, o ISS, do curtailment, que vai ter que pagar um montante histórico. Pode ser que ela deixe que o pagamento seja feito em tranches, em vez de pagar de uma vez só, entendeu? A gente não sabe como virá, né? Mas por quê? Porque vão ser abertas consultas públicas, vão ser recebidas as contribuições do mercado, a ANEEL faz uma nota técnica de fechamento, de como isso vai ser operacionalizado, e aí isso vai para CCE, que é a Câmara de Comercialização, que cria ainda as regras e os procedimentos, que são os prazos, os processos, os critérios para aplicar a regulamentação da ANEEL. Então, a gente vai ter um ano aí de 2026 bastante... Agitado, hein? Agitado, realmente agitado. Agora, essas indefinições, ela realmente, eu acho que não é prudente esperar, né? Eu acho que tem que agir. A gente não sabe, é indefinido, então a gente tem que realmente tomar as ações necessárias para que a gente possa ter o benefício que hoje ainda existe, né? É, eu penso o seguinte, o fim há quem interprete, quem diga, sabe? Eu acho que está ficando bem claro aqui, mas eu tive algumas pessoas que perguntaram para mim, o Mercado Livre, com isso aí que vai acontecer, porque eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo e espalhei aqui a preocupação minha com relação a isso. Então o Mercado Livre não vai ser mais atrativo? Eu acho que está claro nesse bate-papo, Ana, que ainda vai permanecer essa atratividade. Mas, digamos assim, hoje a atratividade ela é maior, ela vai reduzir em função de quê? Em função dos encargos, em função dessas perdas, desses benefícios que você está falando, né? Mas ainda tem atrativo em relação ao cativo, porque ainda é menor do que você paga no cativo, tá bom? Isso É mesmo, isso? assim, hoje o cliente que for mais prudente e agilizar o seu processo de migração, ele vai ter um benefício maior. Se ele deixar para depois, ele vai ter um benefício menor. Por quê? Isso. Porque com a distribuidora ele tem que pagar aquela tarifa que a gente sabe que só aumenta, né? Porque também a distribuidora ali vai perdendo um monte de receitas com a saída dos consumidores debaixo dela, e ela vai escalonando a tarifa. No Mercado Livre, por mais que você tenha uma diminuição Seu ganho. da sua economia, né? Se Isso. você deixar de fazer a sua migração neste prazo agora da sanção da MP 1304, você ainda pode negociar energia, você ainda pode negociar prazo, você ainda pode ter outras estratégias ali de gestão de energia,
né, que a gente também foi trazido um tema novo na MP, que foi o armazenamento. Então, pode ser também ali uma nova combinação para você ter uma previsibilidade, para você ter mais economia, para você conseguir ali mitigar interrupção de energia. Então, o Mercado Livre ainda vai ser vantajoso e até vai ser um momento de aparecerem novos produtos, né? A gente vai conhecer aí o que o mercado vai oferecer. Isso mesmo, mano. Eu vi que nessa medida me pareceu que o armazenamento foi dado uma ênfase muito grande, porque realmente ele vai contribuir para aquela questão da demanda do horário de 18h30 às 21h30, onde a tarifa é muito mais alta e ela acaba absorvendo a energia num horário mais barato e joga no horário mais caro e, obviamente, o cliente permanece ainda com aquele benefício. Então, essa transformação que vai ser necessária para que as pessoas estudem, analisem, né, para que tenham um benefício ainda maior do que ficar. Então vai ter essa mudança realmente. E aí tu enxergas, então, hoje eu já enxergo que a Solar com o Mercado Livre se complementam, né? O off-grid com o Mercado Livre se complementam. E cada vez mais eu já entro que o BESS, que é a bateria, né, juntamente com o solar e juntamente com o Mercado Livre é o futuro. Não sei se eu estou certo com essa análise. Corretíssimo, João. Então, assim, o armazenamento ele vai poder ser uma atividade ou autônoma ou integrada, né, com a comercialização, com a geração. E aí o cliente ele vai poder fazer, aquele que adquirir o BES, ele vai poder fazer uma gestão de energia ainda mais interessante, porque ele vai poder armazenar a energia ali em período de baixa demanda ou que o preço estiver alto e liberar a energia para uso, né, em momento de alta demanda ou de preço muito baixo. Ele vai poder mitigar ali a interrupção, se ele não tem uma qualidade de energia na entrega da energia, né? Então ele vai ter a possibilidade também, que tem uma previsão na 1304, dele se beneficiar do REID, que é um mecanismo em que existe isenção de PIS/COFINS para o consumidor que adquirir o sistema de Um, BES, né? E também existe uma previsão na 1304 que para armazenamento que o Poder Executivo ele pode zerar a alíquota de IPI para as baterias. Então, assim, vão surgir novos tá, produtos aí que podem ser bastante interessantes porque eles vão ter uma atratividade que o governo está permitindo aí com a MP. isso aí vai impulsionar com certeza o mercado de bateria, né? Que eu acho que no mundo já está começando a ser bem implementado. Em outros lugares dos países mais adiantados, a gente vê que o BES já é uma realidade. No Brasil ele ainda está engatinhando, mas eu acho que com isso aí, com essas medidas, né, realmente vai impulsionar bastante a utilização do BES. Eu queria agora, Ana, antes de a gente concluir, eu pensei, quando eu falei com o Joaquim Passarinho, eu falei que o Mercado Livre ia ser aberto, e eu acho que a 1304 também fala isso, só que os prazos para os comerciantes e os industriais de baixa tensão e depois para as demais classes, elas foram alteradas. Eu me lembro que eu comentei que seria em 26 agosto de 26 e os demais consumidores, os residenciais, seria em dezembro de 27. Hoje, quais são os prazos? Esses prazos foram alterados para consumidor comercial e industrial. A abertura do mercado vai se dar em até 24 meses a partir do início da vigência da lei. E para os demais, incluindo o grupo B residencial, vai ser em até 36 meses. Então, a gente prorrogou aí por um ano, né? Então, ia ser abertura para 26, vai lá para 27, finalzinho de 27, 27 e depois finalzinho de finalzinho 28, de 28. com uma observação. Foram colocados alguns requisitos que devem ser cumpridos antes dessa abertura total do mercado. Quais são eles? A criação do supridor de última instância, a separação da tarifa
para o consumidor do grupo B, porque o grupo B não tem demanda, então não dá para precificar também ali a demanda e o fio para distribuidor, então vão separar o fio e a energia desse grupo também para poder ter essa abertura total. E esses requisitos eles devem ser cumpridos antes da abertura, né? Então a gente tem aí um passo prévio antes de 27, 28 para abrir para todo mundo, efetivamente. Entendi. Bacana. Agora, eu te pergunto o seguinte, eu queria que tu desse uma mensagem final aí para as pessoas que têm unidades consumidoras atendidas pelo Grupo A, ou seja, que tem transformador, e ainda não iniciaram a migração. Eu acho que isso aí é importante a gente frisar, né? Como eu te disse, são 42% dos clientes que estão aptos para passar para migrar para o Mercado Livre e ainda não fizeram. Então eu queria que tu desse uma mensagem final, né? Porque a gente já está chegando ao fim do nosso episódio, para o nosso. A minha mensagem para quem está pensando em migrar e ainda não iniciou os trâmites é: corra. Você está ali com a janela de oportunidades aberta, aproveite, busque o seu parceiro, o vendedor da sua migração, a comercializadora com que você está fechando os contratos de energia, para que formalize o seu pedido de encerramento do contrato com a distribuidora e formalize a sua intenção de migrar para o Mercado Livre antes do início da vigência da lei, que pode acontecer a qualquer momento, com o prazo final até 24 de novembro. Corra. Ah, obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio Livre com o João Lobato, tá? Se você tem um transformador, a mensagem foi essa. Se você tem um transformador e ainda não migrou, faça isso quanto antes, porque senão você vai perder um benefício. Agradeço, Ana Luísa, pela sua excelente explicação, né? Eu acho que tirou todas as minhas dúvidas e com certeza das pessoas que estão nos assistindo. Agradeço a você também por estar nos assistindo. Peço que, se você gostou, você comente, né? E aproveite a oportunidade para dar opiniões sobre os próximos temas que você gostaria que eu abordasse, ou até convidados, né? Eu queria também lembrar vocês, para vocês ativarem o sininho, para vocês estarem por dentro de qualquer novidade que porventura venha. Então, eu me despeço aqui e fique sempre ligado com a nossa energia e até o próximo episódio.